Fala fiel, tudo certo com vocês? Estou de volta aqui no Timão Mania para trazer as últimas novidades do nosso Corinthians. E antes que comecemos o vídeo, quero pedir a você que está chegando pela primeira vez para que se inscreva em nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho e ativando o sininho na opção todas. Assim, você sempre ficará atualizado com tudo que rola dentro e fora de campo com relação ao nosso timão. Então, bora pro vídeo e vai Corinthians! Não deu nem tempo de assimilar a derrota de virada para a Ferroviária por 2-1 e os jogadores do Corinthians já estão preparados para mais uma partida no Paulistão. E depois de mais ou menos 40 dias, um mês e meio longe de casa, o timão volta hoje às 8 horas da noite na Neoquímica Arena em busca dos 3 pontos valiosos contra o São Bento. Pois bem, mais por uma questão de segurança e também para cumprir o novo protocolo da Federação Paulista, os jogadores que foram relacionados para esse confronto realizaram o teste de Covid, famoso pelas caretas, e se eu não me engano uns 5 ou 6 testaram positivo, enquanto o restante testou negativo para futebol. Enfim, para esse jogo de hoje, o técnico Wagner Mancini deve continuar com aquele mesmo rodízio, mudando no máximo 1 ou 2 jogadores em relação à penúltima partida, e formando inclusive a seguinte escalação, com Cássio, Fagner, Bruno, Gil e Fábio Santos, Gabriel do Borel, Cantígio e Luanel Messi, Rodrigo Sacadas, Cauê e Gustavo Silva, o famoso mosquito da galera. E bem, fiel, como eu falei, a escalação de hoje deve ter no máximo umas 2 ou uma só mudança, E o Luan deve ser um deles, já que a nossa próxima, não essa, mas a próxima da próxima partida, será a estreia na Sul-Americana contra o River do Paraguai. E talvez o Mancini esteja querendo poupá-lo para esse confronto, assim também como o Cantígio, que não jogou nem a primeira e nem a segunda partida, ou seja, deve entrar pelo menos hoje para dar esse descanso pro Ramiro, que também deve estar presente na quinta-feira, fechou? Bora para mais uma. Uma das maiores revelações do Corinthians em 2021, o atacante Rodrigo Varanda, de apenas 18 anos, recebeu uma justa homenagem em suas redes sociais de um ex-jogador do Corinthians, conhecido por ter jogado no famoso terrão nas categorias de base. E esse cara é nada mais nada menos do que o Malcom, atacante de 24 anos que iniciou a sua carreira no profissional em 2014, fez uma ótima temporada naquele badalado time de 2015 e no ano seguinte fechou o contrato com o Bordeaux da França por 5 milhões de euros. Pois bem, fato é que nesta semana o pai de Varanda, Rogério Varanda, resolveu fazer um TBT em seu Instagram e postou uma foto de seu filho novinho lá em 2015, quando só tinha 12 anos, ao lado do atacante corintiano na época. E é claro, o Malcom viu essa postagem e repostou em seu Instagram, relembrando quando ele tinha começado no timão e desejando todo o sucesso do mundo ao seu sucessor. Pois é, fiel, é como vocês estão vendo na tela, Uma hora você tá lá com 12 anos e encontra uma revelação do seu time de coração, e na outra você tá lá, em campo, vestindo a mesma camisa que ele vestiu, só que agora é você quem é a revelação. Enfim, uma bela foto, uma bela homenagem, e agora eu fico na torcida para que o Varanda dê tão certo quanto o Malcom deu por aqui. A semana do Corinthians está bastante corrida, tanto dentro de campo quanto fora dele também, pois no último vídeo eu cheguei a informar vocês sobre o acordo do Corinthians com o ex-atacante Clodoaldo, 900 mil reais em 18 parcelas e tudo mais. Enfim, como se já não bastasse isso, na tarde de ontem o portal All Sports publicou uma matéria dizendo que o timão foi condenado em primeira instância a pagar um valor de 1.200.000 reais para a FAAP, Federação das Associações de Atletas Profissionais. E o motivo? Bom, segundo o portal, foi porque a entidade que presta assistência social e educacional aos atletas profissionais levou um calote do timão em 2016, quando o nosso presidente era justamente o nosso atual diretor de futebol, Roberto de Andrade. E bem, essa cobrança seria referente ao 0,5% do salário pago mensalmente a cada jogador e o 0,8% do valor correspondente às transferências nacionais e internacionais. Ou seja, se um atleta recebe cerca de 100 mil por mês, então desse valor, pelo menos 500 reais teriam que ser destinados a eles. O mesmo também vale para as negociações. E lembrando, o timão ainda terá direito de recorrer em segunda instância, ou seja, ainda dá para sair por cima,
Vocês aí acharam que as dívidas do Corinthians tinham acabado? Bom, infelizmente no Corinthians essas coisas são como fantasmas em uma casa abandonada, não saem de lá por nada. E bem, na manhã de hoje, o jornalista Vessônio do portal Meu Timão informou que o Corinthians está tentando se livrar de uma cobrança de nada mais, nada menos do que 44 milhões e 500 mil reais da Prefeitura de São Paulo. É isso mesmo, infiel, vocês não ouviram errado, 44 milhões e 500 mil reais. E o motivo? Bom, dessa vez é relativo ao imposto sobre serviços de qualquer natureza. E a Prefeitura enxerga isso sobre diversas fontes de receitas que o Corinthians tem hoje, como por exemplo as escolinhas de futebol, patrocínios, parceria com a Ambev, bilheteria e tudo mais. Fora que, segundo a Prefeitura, já são quase 30 inscrições abertas de ISSQN para quitação, enquanto o clube alega que essas receitas não devem ser enquadradas como serviço e, portanto, deveriam ser isentas desse imposto. Enfim, é claro que por esse valor o clube deve tentar recorrer de todas as formas existentes no mundo e assim a dívida vai se arrastando de presidente a presidente. Pois é, pior que essa dívida aí vai se arrastar na gente e vai crescer por muito e muito tempo. Infelizmente, né, fiel? Vocês viram ontem, né? O Renato Gaúcho, um dos maiores ídolos do Grêmio, foi demitido e agora está sem cargo e livre no mercado da bola. Pois é, fiel, depois de 4 anos seguidos, conquistando vários títulos importantes, mantendo o time em alto nível na maioria das competições e sempre brigando na ponta da tabela todo ano, o cara foi demitido, né? Um trabalho simplesmente incrível que por pouco não rendeu a ele o comando da seleção brasileira. Ou seja, deu pra ver que o cara é brabo mesmo, né? E mais, pra mim, ele é o segundo melhor técnico brasileiro da atualidade, atrás, é claro, de todos os outros. Sacanagem, sacanagem. Atrás somente do Tite, que pra mim é sem dúvidas o maior da atualidade. E bem, como ele está livre no mercado agora e o nosso momento com o Mancini não está nada bom, muitas pessoas cogitaram a ideia do Corinthians trazer ele para comandar no Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil nessa temporada. Mas como vocês bem sabem, o dinheiro não é uma coisa que a gente está tendo de sobra, né? E se fosse para pagar só o salário dele, até tudo bem, dava para fazer um esforço e correr esse risco. Porém, ainda tem o custo da comissão inteira que ele vai trazer, das contratações que vai pedir e enfim, ao todo ele vai sair muito caro pro Timão e com certeza não deve estar nos planos do Duílio para esse brasileiro. Mas se ele estiver disposto a aceitar um salário menor, uma realidade mais humilde que a do Grêmio e quiser trabalhar com o que a gente já tem, então eu não vejo motivos nenhum para não contratá-lo esse ano. Lembrando que essa é a minha opinião, até porque eu ouvi muita gente dizendo que não devem contratar ele porque é limitado, não evolui, gosta de idosos e tudo bem, cada qual com a sua opinião. Mas é como eu falei, tirando esses fatos financeiros, se ele estiver disposto a trabalhar com o que a gente tem hoje, eu acho que não seria uma má ideia. E vocês, o que acham? Comentem aí. Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso Timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians!